eu era aquela pessoa que vinha pro digital para fazer dinheiro. E depois a gente entende que se for esse o seu objetivo, não dá certo. O digital é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro digital. Ao mesmo tempo que ele fala assim, eu quero muito dar certo, ele fala desistir. Porque é aquela pessoa imediatista. Às vezes do próprio marido, as mentoradas não contam pro marido o sucesso que elas têm. Ninguém que faz tudo que tem que fazer fica sem resultado. Não existe. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Foras da Curva Podcast. Eu estou aqui do lado da minha excelentíssima Catarina Bartz. Que honra, meu amor, mais uma vez aqui com você. Mais um? Mais um. Mais um pra conta? Sim. Então bora. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em se inscrever. Se você também... Depois que você se inscrever, obviamente, tu também clica ali num tal de um sininho que tu deve estar vendo agora, para você ativar as notificações, porque aí toda vez que a gente lançar um episódio novo, você vai ser notificado, vai receber e vai poder assistir aí os nossos episódios. E obviamente, claro que se fizer sentido para ti e o tema que você está vendo desse podcast agora, você lembrar de alguém, já clica aí em compartilhar, envia esse podcast para essa pessoa para que ela possa também estar com a gente nessa jornada, aprendendo juntos e obviamente todas as perguntas aqui sempre são bem-vindas. A tua melhor pergunta para a nossa melhor resposta. Então comenta também aqui nesse episódio de podcast. Se você que está aí me assistindo já pensou alguma vez em entrar para o digital e não sabe como, se você olha para a tua vida hoje e fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero prosperar, eu só não estou conseguindo ainda, mas eu quero. Essa convidada de hoje foi pensada exatamente para resolver esse teu problema. Então seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, bora ajudar essa galera. Bora lá, se apresenta ali para aquela câmera ali, fala um pouquinho sobre o que você faz, se apresenta para a galera. Embora então. Bom, meu nome é Gabriela Lima, atualmente eu ajudo pessoas comuns e profissionais a virem para o digital e ensinarem pessoas sobre o que eles já resolveram, sobre o que eles conhecem e sobre o que deu certo na vida deles. Ensinar sucesso, a gente sabe que através de conhecimento a gente consegue economizar tempo, esforço, dinheiro. E muita gente está aqui nesse ambiente de educação, agora no digital, ensinando pessoas. Então, se você é uma delas, né, tem bastante sucesso no offline, mas gostaria de compartilhar com pessoas, ajudar pessoas, talvez o digital seja o canal certo para ti. Muito bom. Perfeito. Vai ser um papo bem legal, porque vai muito de encontro com o que é a nossa empresa hoje, né? Nossa empresa também fomenta a questão da parte da educação, então a gente vai fazer uma troca bem legal contigo aqui. Queremos saber muito da sua visão sobre esse mercado da venda do conhecimento, né? Bora ajudar as pessoas que estão acompanhando aqui para, de repente, tirar aí alguma coisa do papel. Com certeza. Exatamente. Vamos lá, Gabi. Olha, diante do... Como o Naldo falou, a gente também lida com essas pessoas, né? Só que a gente lida um pouco mais com as pessoas que, às vezes, já tentaram muito e não deu certo, sabe? Já passou por aquele tipo de frustração, de, eu já tentei pro digital e não consegui. Sim. Então, ali naquele limbo, quase que desistindo, sabe? Do digital. Hoje, por que você acha que isso acontece? Você acha que é uma coisa muito mais técnica ou você acha que é muito mais mental ali? O que você enxerga das pessoas que já passaram por alguma frustração e que estão meio que, eu acho que o digital não é pra mim? Sim. Eu acredito que o digital, ele é exatamente o offline, só que de uma vertente diferente. Por exemplo, vocês já tiveram um Samsung? Já. E mudaram pro iPhone? Sim. Eles fazem a mesma coisa, porém de uma vertente diferente. E o que acontece com tantas pessoas que estão desistindo do digital? Elas estão tentando fazer sozinhas, com o modus operandi que elas tinham, e não vai dar certo no digital. Então, eu costumo dizer que muita gente tenta no digital, pouca gente dá certo. E essas pessoas que estão tentando estão sozinhas. Beleza. Como que a pessoa ela pode transformar o conhecimento dela em dinheiro? Bora, aí a gente fala de método de ensino e de venda, né? Então, primeira coisa que tu tem que saber aí, precisa começar a abrir sua cabeça para vender. Porque digital tem que ser visto, né? O seu Instagram tem que ser visto como um negócio. Sim. Se for como um hobby, não vai dar certo. E a gente sabe que o digital, para dar certo, é muito esforço, né? Fazer mesmo um negócio funcionar. Para a questão de metodologia de ensino, eu costumo dizer que você consegue empacotar um conhecimento se você fizer o passo a passo dele do fim para o começo. Fica mais fácil essa jornada, né? Então, por exemplo, vou falar de emagrecimento. Eu emagreci 2 quilos, né? Quais foram as últimas fases e eu vou voltando desde o começo. E aí você consegue metodotizar qualquer conhecimento. Agora, quando a gente leva isso para a fase de vendas, que não tem nada a ver com ensinar, e aí eu vejo que a maioria dos mentores no digital tem justamente essa dificuldade, porque eles entregam demais e vendem nada, né? Sim. Aí não vende, não entrega para ninguém, porque não vende.
precisa começar a ter um olhar aí de negócio e comercial mesmo, né? Como que eu faço para vender o meu produto? E aí a gente fala de posicionamento, de comunicação, na questão de o quanto a nossa comunicação precisa ser moldada para de fato comunicar no digital, que é totalmente diferente do que a gente aprende no dia a dia, né, na vida normal. Então, são esses 2 fatores. Muito bom você falar essa questão de vendas, porque hoje a gente também percebe com os nossos mentorados que são 2 dificuldades que eles têm muito e talvez a gente possa identificar se também são as mesmas dos seus, que é assim, primeiro ponto é gerar demanda, então produção de conteúdos para ele é um terror. Eles não conseguem, parece que assim, o mundo vai acabar se ligar uma câmera na frente deles e eles tiverem que colocar isso como parte do negócio mesmo, Exato. Assim, sabe? Levar a sério, igual você bloqueio, falou. Né? É um bloqueio, exatamente. E o segundo ponto é vender. Parece que eles querem que o cliente chegue no colo deles, no direct, e implore para poder comprar um produto, porque eles não querem vender. Por que você acha que isso acontece, assim? Por que as pessoas têm tanta essa dificuldade de vendas? Eu analiso muito comportamento, né? Eu estudo muito o comportamento dos meus clientes. E assim, é claro que a gente pode falar de crenças, né? Porque, por exemplo, eu sou essa pessoa transformada. Eu tinha um Instagram bloqueado, não conseguia fazer nenhum tipo de vídeo. Se ligava uma câmera, eu corria. E eu era aquela pessoa que falava, não sou fotogênica, eu sou péssima em foto. E isso foi uma memória herdada dos pais, dos familiares, que, né, a minha infância inteira eu ouvia as pessoas falando, não fico bem em foto, o que eu fiz? Modelei. Sim. Segunda crença, né? Eu tenho alguns alunos que quando a gente tem um método de vendas, que é o outbound, quando a pessoa fala assim, beleza, eu quero saber como é o seu produto, tipo, me vende, o aluno manda no grupo, meu Deus, ela quer comprar e agora o que eu faço? Eu falo, vende. Então, existe uma fobia de vendas, principalmente quando você vende algo que você ainda não entregou, que é o caso do conteúdo de educação no digital. Sim. A maioria das mentorias você paga e recebe. Então, existe um medo absurdo desse aluno, né, desse mentorado, como mentor, como professor, desse cliente não concluir o ciclo. Aí, se ele não fizer? E se eu não entregar? E aí, essa crença oculta, né, fica ali como se fosse um fantasma na venda. O que funciona muito? Colocar vendedor no time. Sim. Porque o vendedor vai vender, aí ele senta para entregar. Perfeito, perfeito. Nesse ponto que eu vejo muito, né, a pessoa, ela contrata os vendedores, né, o mentor, ele contrata os vendedores, mas buscando com que os próprios vendedores sejam a solução para o problema em vendas. E ele esquece de ele entrar no processo e ele pelo menos começar a vender para sentir quais são as dificuldades. Tu sente que isso acontece também lá com vocês? 100% verdade. Até porque não tem como você ensinar algo para alguém se você não domina aquilo, né? Então, nos processos, eu sempre ensino o mentor vender. Depois que ele validou, aí a gente consegue ver como ele fez e ele ensina um vendedor. Mas não tem como um vendedor entrar se o processo de vendas ainda não está ajustado, né? Porque na empresa é tudo processo. Sim. Se você não tem um processo de venda ajustado na sua empresa, não espere que outra pessoa vai conseguir vender para ti. E às vezes esse processo que ainda não está ajustado é justamente uma falha de organização de materiais, de organização de ideia, de organização do próprio pitch, né? Então, eu costumo dizer que primeiro a gente organiza todo o processo, depois a gente delega. Perfeito, perfeito. Muito bom. E se uma pessoa se você tivesse que falar com uma pessoa hoje que está, enfim, zero no digital, tem um perfil privado, assim... Sei. Não tenho nada no digital ainda, tenho só ouvir falar e quero fazer dinheiro de uma outra forma. Quais seriam os primeiros passos ali que essa pessoa teria que dar? Supondo que ela tem um negócio offline, tem uma loja de biquíni e ela quer ensinar outras mulheres a empreenderem também, sabe? Como que você consegue guiar essa pessoa ali nos primeiros passos? Olha, no começo, o meu começo foi... Eu era aquela pessoa que vim pro digital para fazer dinheiro. E depois a gente entende que se for esse o seu objetivo, não dá certo, né? Então, eu falo para todos, se o seu objetivo principal do digital for fazer dinheiro, enriquecer, ter qualidade de vida, não vai dar certo, porque o seu principal objetivo tem que ser resolver alguma coisa para alguém, que é o princípio de toda empresa, de todo negócio, né? Solução de problema. Então, a primeira coisa que tu tem que pensar é, no que eu sou muito bom em solução? Do que as pessoas me perguntam ali no restaurante, fulana, eu tô com um problema disso aqui, o que você faria? Porque a mentoria, ela vem de coisas práticas, de coisas simples. Ela não vem de eu vou lançar um MBA para ensinar algo. Não. Talvez, assim, o cara tem um problema de contratação de closer, que a gente tá falando. Não consegue contratar, só vem gente errada.
Se você é muito bom de contratação para vendedores, tu pode lançar uma mentoria. Uhum. E tem muita gente no offline muito boa, mas é travada, como tu disse, Sim. né? Com a questão de venda, merecimento de dinheiro, enfim. E também na questão de aparecer. E por isso, a galera que está disponível está aí, ó, arrebentando. Enquanto talvez os melhores estejam no offline. Sim. E alguns deles realmente estão, né? Sim, sim. Porque... Você vai ver, os mestres mesmo, eles estão todos fora. Porque tem muito julgamento, eles ficam olhando as pessoas e criticando ao invés de fazer melhor. Olha só, esses dias, eu postei uma... Pode contar polêmica aqui, né? Pode. Fica à Esses vontade. dias Se eu não postei- contar, que é o problema, tem que contar. Então, bora. Olha só, e talvez você se identifique com essa história, tá? Esses dias, eu fiz um post que eu tenho feito ultimamente, que é um post viral, Uhum. que traz para as pessoas um alívio no caos que elas estão vivendo. Ele fala um pouco de comportamento, neurociência, que é uma das minhas formações, junto com aspectos bíblicos, que são visões de bora, é assim mesmo, você tá no caos, mas vai melhorar. Qual que é o meu objetivo? Levantar essa galera e falar, gente, vamos, né? Vamos performar, porque a vida não é fácil para ninguém. E aí, tem ali algumas citações bíblicas e um pastor entrou nesse conteúdo e escreveu assim, pessoal, tome cuidado com as heresias de não sei o quê, mas falou um monte de coisa lá. Aí eu curti o comentário dele, falei, ó, obrigado por você estar aqui e tal, mas eu vou te trazer uma provocação, né? Você que é autoridade no que eu estou fazendo, tem o seu Instagram fechado e não usa esse veículo que é o Instagram para comunicar. Enquanto você está entrando no Instagram de pessoas que estão tentando fazer, mesmo sem o seu Sim, conhecimento, para atrapalhar um fluxo que funciona. Porque aqui as pessoas estão falando, eu creio em Deus, amém, eu recebo. Elas estão ficando impulsionadas com esse tipo de conteúdo. E aí eu falei para minha audiência, talvez você seja como esse pastor, cheio de conhecimento, autoridade, mas não tem coragem de abrir o seu Instagram para comunicar. Sim. Então, a grande verdade é que os melhores, os mais estudiosos, eles não estão no Instagram. Isso é uma Muito bem. pena, porque isso que você falou é uma baita de uma verdade. A gente vê, por exemplo, a gente lida muito com clientes da área da saúde, né? Então, pessoas que são muito bons no offline, médicos, enfim, o pessoal da área de estética, Sim. que tem consultórios gigantescos, às vezes já faz muito dinheiro no offline, mas que ainda não tá no digital. E o maior medo dessas pessoas, conversando com a gente ali, é muito engraçado, é que eles têm medo do que os colegas Profissão, da profissão vão Total. achar. Ah, e se eu for pro digital, começar a produzir conteúdo, o pessoal da minha faculdade, o pessoal que trabalha comigo, vai o ver que eu tô pessoal falando coisa errada. vai ver que eu tô falando, e é um desespero, assim, que realmente trava eles. Quando a gente olha para o desenvolvimento humano, a gente entende que tudo é um espelho de nós, né? Então, se a gente partir para o princípio que a gente imagina que o outro vai ver assim, é porque a gente vê assim. Então, eu sempre trago para o meu aluno, se você tem esse comportamento, é porque você julga demais. O exercício é parar de julgar, né? E aí eu falo, ó, observa isso aqui, só observa. Só observa. Se você falar que é uma xícara, você já julgou. Então, começa a fazer isso na sua vida, porque você vai ter mais leveza para poder ir, errar e acertar. E o digital é uma empresa como qualquer outro negócio. Tu vai errar muito, muitas vezes por dia. Tu vai mais errar do que acertar. Mas os pequenos acertos dos erros ajustados vão se tornando processos. E aí você vai construindo, né? Quando a gente vê aí ponto de equilíbrio de empresa, ela leva de 2 a 10 anos para entrar em ponto de equilíbrio no offline. Uma empresa de tijolo, né? No digital, a gente vê empresas que entram em ponto de equilíbrio em 3, 6 meses. Visto o custo, que é muito baixo, né? Então, a oportunidade de enriquecer no digital é muito grande, mas precisa ter uma consciência de que vai ser um negócio e que você não vai ser um blogueiro no Instagram. Perfeito, perfeito. Trazendo um pouco para essa visão aqui, até mesmo de prosperidade, dentro da parte da oratória, que é o que eu falo muito assim nas minhas redes sociais, tem uma questão que é a maior trava de todos, que é o medo do julgamento, que Sim. está muito ligado à questão do medo da rejeição. Sim. Então a pessoa, quando ela se depara com uma situação que ela acredita que ela vai ser julgada e logo ela pode ser rejeitada, ela trava. Então aí vem o medo aí vem o famoso branco, aí vem o medo da exposição, vem várias coisas que compõem. Eu trago até essa visão para os meus clientes quando eu estou treinando os clientes na hora do pitch. Eu falo assim, cara, vamos criar um pior cenário que pode acontecer Sim, aqui, muito bom. para você ir gerando esse sentimento. Trazendo um pouco dessa visão aqui, as pessoas elas têm uma incrível dificuldade de dar valor para aquilo que elas têm de conhecimento. Né? Às vezes você pergunta para uma pessoa, quanto tempo tu faz isso? A pessoa, faço há 10 anos. Aí ela tem dificuldade de sair de R$200 a hora para R$500 a hora. Pouca coisa.
Qual que é a tua visão sobre isso? Como que a pessoa pode romper essa barreira que tá ligada à prosperidade, merecimento e tudo mais, de sair de, por exemplo, vamos pegar um caso de um personal, de cobrar R$120 a hora para R$1.000 a hora? Eu gosto muito do famoso plano de ação. Então, tu senta no seu negócio e você diz, esse ano eu quero traçar uma meta financeira de X. Quantos clientes eu quero vender para alcançar esse X? Então, vamos dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que no mês você queira faturar 50 mil. E aí você fala assim, para 50 mil, qual vai ser a alternativa mais fácil? Eu vender para 10 clientes de 5, 5 clientes de 10, 2 clientes de 25, 1 de 50. Ah, não. Não, 1 de 50 não dá, 25 tá, eu quero de 5. Então, a gente vai vender para 10 clientes de 5. Qual solução vale 5 mil em qual mercado? Que você saiba entregar. E aí, essa pessoa vai olhar pro negócio. Ela vai falar, não, então eu vou falar com dentistas, eu tenho que me posicionar para esse público. Os ambientes são direcionados, né? Porque o posicionamento no digital nada mais é do que uma estratégia de conexão com o seu público. Só isso, né? Muitas pessoas têm uma ideia de que quando você vai pro digital, você abre suas portas de casa como se fosse um Big Brother, né? E, na verdade, se você for ver uma pessoa que posta muito nos stories, que ela faça 20 stories, são 20 minutos do dia da vida dela. Ou seja, é totalmente intencional, é totalmente estratégico. E aí, a partir disso, essa pessoa vai pensar, poxa, se eu falo com o médico, então minha roupa não tá legal, os ambientes que eu tô indo não estão bons, minha ambiência aqui atrás de mim não tá bacana, vou ajustar esse cenário. E aí, a gente começa a fazer o que o negócio pede. Então, eu saio um pouco dessa bolha do medo, da trava e vou direto pro tático, sabe? Sim. Perfeito. Eu vejo muito da ação, gente. Eu falo, tá, o que você tá fazendo? Deixa eu ver. Sim. E eu gosto muito do que funciona assim, ou do simples que funciona. Do método raiz. O método que eu ensino na mentoria é método de venda outbound. Não usa tráfego pago, não usa lançamento, não tem equipe de vendas, é só o mentor sentado ali para faturar 50 mil em 45 dias, do zero. Então, é construir do zero, sabe? Quando tudo é mato e você constrói a mentoria. Então, não tem milagre, porque vai precisar trabalhar muito, entrar na caverna e tal. E também não tem frescura. Tem que fazer, bora fazer. Sim, perfeito. Não, isso que você falou, eu acho que é perfeito, né? No sentido de que não que a gente não tenha que olhar pra mentalidade da pessoa também, lógico, mas é olhar no sentido de, cara, ó, você tá se sentindo desse jeito, tem o que você tem que fazer é isso aqui. Então, é um plano de ação, é um passo a passo, pra acabar com todas as desculpas possíveis da pessoa. Então, ó, não tem que investir em tráfego pago, tu não precisa contratar equipe, não precisa de nada, cara. Só precisa existir, sentar a bunda na cadeira e fazer. Só que a hora que a pessoa se depara com eu preciso fazer, ela trava. Tá catarse, ela fica doente, o carro quebra, o filho não sei o quê. Tudo acontece. Então, é o próprio corpo se preparando para aquilo que vai vir, né? Que de uma certa forma a mentalidade já alcançou, ela já viu, mas aí ela precisa se tornar. Então, isso leva um tempo, né? Às vezes leva dias, às vezes leva semanas, depende da pessoa. E é muito curioso, porque cada um tem um processo. E eu acreditava muito nisso que tu trouxe, que é muito interessante, porque eu comecei a minha carreira no digital como terapeuta. Então, constelação, hipnose, enfim, todas as terapias. E comportamento, né, com neurociência e tal. Na época que eu era terapeuta, eu olhava muito para as crenças e ressignificações. E aí o cliente entrava em processo. Quando eu fui para a mentoria, que é olhar para frente, né, vamos fazer, eu ainda tinha um traço de terapeuta. Então, o cliente travava, eu ia lá, tentava resgatar, o cliente entrava em processo. O que eu aprendi nessa jornada? Que se você tiver uma ação para fazer, você quebra crenças e nem percebe. Você não precisa olhar para as crenças que estão sendo quebradas, você só quebrou. E aí você fala, nossa, como eu melhorei. Né? Por exemplo, um exemplo prático para vocês, o tal do ensaio fotográfico. Gente, primeira vez que eu fui fazer o ensaio fotográfico, vocês não têm ideia, meu corpo inteiro tremia, sabe? O fotógrafo falava, olha aqui pra mim, eu, nossa, em pânico. E eu contratei uma mentoria pra tirar foto. Pra eu me destravar na foto. E aí o mentor me disse assim, ó, Gabi, pensa que a foto é um retrato do momento que você tá vivendo. Então você tem a responsabilidade de trazer esse momento para um retrato. O que você tá pensando vai sair na sua cara. Nossa. Eu falei, meu, como assim, que massa, né? Aí eu falei, tá, então... O que eu penso? Ele falou, pensa o que você deseja. Você quer atrair cliente? Então pensa, vem cliente. Você quer trazer uma cara de alegria? Então pensa, eu estou feliz, estou alegre. Isso mudou muito a minha forma de fazer o ensaio fotográfico. E quando eu cheguei num ponto que eu falei, eu vou pro digital, que eu era do offline de 100%, né? Eu tive que tomar uma decisão. Eu vou precisar destravar para as câmeras.
E aí, naquele momento, o que eu fiz? Fui pro tático, plano de ação. Quantos ensaios fotográficos eu preciso fazer pra ficar natural? Eu coloquei 10 ensaios, mas no terceiro eu já tava ali super tranquila e aí eu percebi, poxa, quebrei as crenças, entende? Uhum. Então a ação ela também vai trazer quebra de crença e às vezes mais rápido do que processo terapêutico. Sim. Sim. Isso que você falou é muito interessante, porque hoje, por exemplo, na nossa mentoria, a gente percebe que os nossos alunos, em média, me corrija se eu estiver errada, amor, mas quando bate ali uns 3 meses, hoje a nossa mentoria é anual, né? Quando bate uns 3 meses, ele começa a se coçar, se desesperar, porque esse negócio não é pra mim, porque não sei o quê. Ele já teve os resultados iniciais, só que ele tá se cobrando a ter ainda mais resultados e continuamente. Muito. Dá 3 meses, parece que baixa. E é com alguns, assim, que são um pouco mais... que não tem tanta consciência mental, digamos Sei. assim, né? Que não sabem lidar tanto consigo, mas que a gente percebe que é um padrão Sim. dos 3 meses, assim. Eles começam a se coçar, Total. começam a, meu Deus, eu quero desistir, jogar tudo pra cima. E aí a minha dúvida é, também acontece isso também? Você percebe um padrão, Muito. tipo, geralmente em 2, 3 meses ou num outro tempo, os clientes parecem que, os alunos parecem que eles... Sim. Ó, como que eu Espanam, faço assim. essa medição, tá? Existem profissionais que já trabalharam com coisas difíceis, que eles precisaram garimpar e trabalhar para aquilo crescer. Então eu sei que esse tipo de profissional já é resiliente a um comportamento de construir algo. Quem nunca teve resultado em nada, tem muita pressa de dar certo, ao mesmo ponto que tem pressa ou desistência rápida, Sim. sabe? Ao mesmo tempo que ele fala assim, eu quero muito dar certo, ele fala desistir. Porque é aquela pessoa imediatista, né? Então depende muito do comportamento de cada um. O que eu aprendi nesse processo é que nem todo mundo é pro digital. O digital é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro digital. Porque o digital, ele é do de repente, quando você tá fazendo ao mesmo tempo, não é? Uhum. Tipo, você tá muito tempo fazendo, do nada dá certo. Do nada, mas não aquela é do coisa, né? nada. É porque é realmente do nada, né? De repente um post dá certo. Sim. De repente um negócio flui. Só que você já tá fazendo há vários dias, há vários meses, às vezes tem gente que há vários anos. Uhum. Então, é muito comum isso, né? E eu sempre trago pro foco do negócio. Cara, tu tá construindo uma empresa, vai estudar sobre administração de empresas. Vai ver quanto tempo o McDonald's se tornou McDonald's. Vai ver como que ele começou. Ah, tu tá seguindo o cara que é muito grande lá, porque todo mundo tem comparação, né? Sim. E eu falo muito de oferta, pra você começar, tu tem que ter clareza. Aí a pessoa vai e me manda lá um Wendel de Carvalho. Ah, eu quero fazer aqui igual fulano. Eu falo, então você faz o seguinte, desce o feed dele até os primeiros posts e começa como ele. Sim. Porque você se comparar um cara que tá gigantesco, é desleal contigo. Tu vai desanimar, Total. né? Total. Esse efeito da comparação trava bastante. Muito. Bastante. A gente vai, como tanto eu quanto a Kátia, nós somos psicanalistas também, né? A gente traz um pouco dessa veia ali, conversando com eles. Claro que mentoria é uma coisa, terapia é outra. Exatamente. Mas a Tem gente que traz policiar. algumas Tem. perguntas, né? A gente traz algumas perguntas estratégicas ali e começa a trabalhar isso na cabeça deles, porque eles têm muito disso. E principalmente no fator merecimento do dinheiro. Sim. Vou trazer uma visão pra você. O meu sogro, ele é cirurgião plástico especialista em faces. Ele já fez mais de 4.000 cirurgias de face. Uau. Uma cirurgia de face, ela demora no mínimo 7 horas para acontecer. Cada cirurgia. 7 horas, imagina, 7 horas. Ele abre o rosto da pessoa, joga pra cima e tira. Faz todo o negócio lá. Sim. Pra ele, isso, ele Normal, faz isso. dia a dia, aham. Normal. Pra ele, no começo, ele agora tá na mentoria com a gente. Agora ele já construiu a própria mentoria e tá começando a vender o conhecimento Muito dele agora. bom. É. Ele tem Salve 72 Deus. anos. 72. 72 anos. E olha só que interessante. Só que pra ele, no começo, pra ele romper a É. barreira de entender, cara, como assim? Que em 1 hora eu vou ganhar a mesma coisa que eu poderia, ou em uma venda, Sim. eu vou ganhar a mesma coisa que eu demoro 7 horas pra fazer e que eu Sim. divido com várias outras pessoas. O que eu quero que você comente com essa informação? Como é que você faz hoje pra romper essa barreira? Porque tem uma hora que a pessoa olha e na cabeça dela, não, é inconcebível. Como que eu vou sair de R$100 a hora pra tanto? O que muda na cabeça dela, principalmente em relação ao merecimento ao dinheiro? É. O que eu penso assim, né? O merecimento, ele tá muito atrelado ao ambiente que você veio, né? Então, se Aham. você nasceu numa família muito simples, que todo mundo é funcionário público, CLT e vende o tempo da vida por dinheiro para se sustentar, principalmente, que são aquelas pessoas que pensam, eu preciso ganhar isso aqui para viver, né? Eles usam dinheiro para viver, assim. É muito difícil você conseguir valorizar o que você tem, porque você veio de um ambiente assim.
onde tudo era muito barato. E essas pessoas também tendem a desvalorizar o trabalho do outro. Tudo elas acham caro. Não é só para elas, né? Para os outros também. Existem ambientes, existem mentalidades, né? Então, quando a pessoa entra na mentoria, eu trabalho muito isso, essa questão assim de, olha, tem pessoas que sabem como você e elas foram por esse caminho ensinando isso para esse público, esse nicho que precisa disso, e elas faturam tanto por produto. Faz sentido para você? Eles já sabem que existe um caminho. Então, eles não vão, assim, criar algo novo. Eles vão modelar alguma coisa que já foi entregue, que já funciona. Nesse processo de ressignificação, o que acontece, gente? Eles precisam se desligar dos parentes muitas vezes. Às vezes do próprio marido. As mentoradas não contam pro marido o sucesso que elas têm. E como que elas vão falar pro marido que às vezes tá no CLT ali e ganha lá seus 5, 7 mil por mês, que elas venderam uma mentoria de 10 mil? Elas têm vergonha de ganhar mais que o marido, sabia? Tem medo de acabar o casamento, Tem às medo. vezes. Nossa, tem uma crença gigantesca que é ou eu vou ser feliz no casamento ou eu vou ser feliz na minha carreira. Isso não existe. Você pode ser feliz em todas as áreas. Mas se a gente for olhar a raiz da raiz do problema, né? O dinheiro, tudo que é falado sobre dinheiro no Brasil, dinheiro sempre foi um problema, né? Para as classes mais baixas, assim. Então, quem tá nessa busca de sair do emergente para enriquecer, sempre vai ter que romper no braço ali. Eu tenho até no começo, quando eu tava misturando muita terapia com a mentoria, tinha uma meditação de 3 horas. Uma das primeiras aulas ali do Mentalidade, uma meditação de 3 horas, onde eu levava todo mundo pra quebrar um muro de crenças e papapá. Nossa. E aí os alunos lá com a espada, era muito engraçado assim, porque daí você vê o aluno todo travado com a espada imaginária e depois ele com a placa lá de 200, 300 mil, sabe? Agora eu não faço mais isso, porque eles entravam em processo. E como você mesmo trouxe, a gente faz perguntas e a gente tenta não entrar em terapia. Mas, gente, um psicanalista, ele faz pergunta que a pessoa entra em processo na hora. Nossa, eu e o Naldo, às vezes a gente se cutuca. Vocês são perigosos. Não tem como. Se depender da gente, às vezes a gente passa do ponto, né? De Total. querer ajudar a pessoa. E aí tu fala, eu fui muito fundo, não é? A pessoa não tá vendo porque às vezes tu tá olhando ali, tá muito claro, óbvio, Pra na você, nossa, né? na nossa cabeça que aquilo é um problema comportamental. A pessoa, mas pra mim não funciona. O que mais a gente escuta assim? Não, mas tentei aí, mas pra mim não... Deu os 3 meses, é assim, tentei, mas pra mim não tá funcionando o método de vocês. Aí tá, beleza, vamos olhar os processos? Vamos olhar o que você fez. Aí quando vai ver dos 50% que era obrigação da pessoa, ela fez 10%. Sim, ninguém. Ninguém que faz tudo que tem que fazer fica sem resultado. Não existe. Não existe. O resultado vem da ação. Sabe o que eu fiz? Até você que trabalha com mentorias também, que vai funcionar muito bem pra ti, porque existe essa curva de, o AUE, né, da mentoria, tô muito feliz, agora vai. Aí começa a se deparar com dificuldades, fala, não é pra mim, né? Não prioriza, não faz, é o que você falou, que é milagre, né? Eu peguei uma aluna que foi referência, que foi exatamente essa aluna que travou. E se você não tem um case desse ainda, eu sugiro você, assim, trabalhar muito pra ter um case assim, que é aquela aluna que trava e tu fala, quer saber? Eu vou fazer um programa com você de acompanhamento em 45 dias, diário. Eu vou abrir um grupo só com você. E meu time, bora? Você topa? Topo. Aí foi. Ela não conseguia, faltava 45 dias pra ela fechar a mentoria, e o método é esse, né? Fatura em 45. E nos últimos 45 ela faturou 70 mil. Aí eu peguei e falei, agora tu vai gravar um vídeo comigo. A gente fez uma call. E eu falei pra ela, agora me conta como foi o processo, por que não tava dando certo, que horas que deu, que horas que não deu. Quando esse aluno trava, eu falo, assiste a aula da Sandra. Depois você volta comigo. E daí parou um pouco isso, sabe? Mas mesmo assim, tem as pessoas que se arrependem. Sim. Que elas veem que elas não vão dar conta. E aí, fazer o quê? É a mesma coisa, tu vai comprar comida no supermercado, nem toda comida você come. Faz parte do negócio, entende? Nem tudo vai ser aproveitado, né? Eu e o Naldo, a gente, quando acontece esses casos, a gente para pra entender e aí a gente fala assim pra pessoa, quantas pessoas você mandou mensagem? A gente também faz o processo ali de social seller e tal. Aí ela fala assim, mandei mensagem pra, sei lá, 15 pessoas, quando muito, no mês. Eu mando 70 por dia, a minha social seller, né? Meu Deus! E aí ela manda 15 nesse mês. Aí a gente, quantas calls esse mês você entrou? 2. A gente fala, meu amigo, mas aí não tem como te ajudar também, né? Tem que fazer porque assim, parte. a nossa ideia não é que confrontar a pessoa, não. A ideia é fazer ela enxergar o que a gente enxergou há uns anos atrás. Por isso que a gente conseguiu chegar onde a gente está chegando, por isso que a gente está vendendo isso. E a ideia de forçar essa barra é para ela falar assim, olha, tem o caminho, só que
tu vai ter que executar. É. Sim. E é um erro muito grande as pessoas acharem que vão entrar no mercado de educação e as pessoas vão bater na porta dela e falar assim, me vende alguma coisa? Agora eu tô a fim de comprar de você. E não é isso que vai acontecer. Sim. Né? E uma coisa que as pessoas precisam entender, aquelas pessoas que não fazem dinheiro, que no começo vai ser pressão, bafo na nuca. Depois que você estiver fazendo 3, 4, 5 meses, 1 ano, vai começar a ficar leve. Sim. Mas você não sabe ainda o que é fazer dinheiro. Tu não sabe qual que é o movimento para fazer dinheiro. Então, não vai ser moleza. Quando a pessoa entra, eu faço call, né? E às vezes eu falo pro cliente, ó, tu não tá pronto ainda. Tá frágil ainda, tu não vai dar conta. Aí a pessoa já, não, eu vou dar conta sim, já até se arruma na cadeira, né? Porque eu preciso que ela entre com esse apetite. Antes eu falava, ai, vamos, eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão. Nossa, só tinha vítima na mentoria. Sim. Então eu dou uns gatilhos assim de, cara, tu vai vir, tu vai entrar na caverna, tu vai esquecer que existe mundo até você bater os 50. Depois que você aprendeu, o caminho aprendido, o caminho neural aprendido, é só repetição. Uhum. Só que, mesma coisa, parou de ligar, parou de fazer, acabou de novo, né? Sim. É um Sim. trabalho diário. Exatamente. Não existe milagre, né? É um negócio, né? As Exato. pessoas têm Cara, uma e são ilusão. 50 mil, não é assim, vou Sim. ganhar, né, 3 mil por mês. Vai 50 trabalhar de caixa pau. de supermercado pra você ver o quanto Tem que gente que não demora faz pra 50 ganhar. mil no ano, né? Então. Entende? Muita Pra mim, gente, na real. Gente, pra mim foi muito disruptivo, porque, ó, eu trabalhava no banco, eu faturava, eu ganhava ali meus 17, 20 mil, né, com todas as participações e tal. Eu gerenciava uma regional. Eu tinha trabalho pra caramba, eu trabalhava muito, muito, muito. Quando eu fui pras mentorias, comecei como mentoria individual, eu cobrava R$150 a hora. Saí, né, imagina, uma gestora de regional com conteúdo absurdo, não valorizava o meu trabalho, porque ganhava em horas. Eu lembro que a gente chegou no mercado uma vez, eu falei pro Marco assim, se eu fechar 3 atendimentos por dia, eu ganho o que eu ganhava no banco. 3 horas por dia. Eu trabalhava 12, 15. Eu falei, cara, que esse negócio que é um milagre. E era R$150 a hora, imagina. Aí eu fui subindo. Chegou até uns 900 e pouquinho a hora. Aí eu falei, não, agora eu preciso ir pra grupo, porque Sim. tava muito cansativo. Mas pensa, pra construir essa jornada foram meses, Uhum. né? E sozinha. Só que com toda a bagagem de como pegar uma agência que tá derrotada e levá-la pra cima, né? Como olhar todos os indicadores de um negócio. Agora imagina quem nunca fez uma faculdade de administração, não sabe vender, tem bloqueio de câmera. Cara, essa pessoa precisa quebrar muitas crenças. Ela precisa renascer, né? Sim. Uhum. É quase um Total, renascimento. Total. E o digital é um renascimento, não foi pra vocês? Sim. Sim. Pra Com mim também. certeza. Com certeza. Eu sou Nossa, outra o pessoa. digital, Outra pessoa. eu também. Digital pra mim foi um divisor de águas e hoje, às vezes as pessoas me perguntam, Kátia, se você não fizesse o que você faz hoje, o que você... Não sei. consigo, eu acho que eu não Aham, também existiria, nem penso assim. nessa possibilidade, porque é só isso que Sim. tem pra fazer. Exatamente. Ah, e aí tu puxou um gancho muito bom, porque tem gente que fica assim, ó. Não sei com uns alunos de vocês, né? Mas tem alunos meus que falam assim, ó. Quando o digital der certo, eu vou sair do meu trabalho. Isso não existe. Porque você só vai dar certo no digital quando o digital for seu plano A e você não tiver mais plano B, Sim. né? E a gente consegue sentir quando a pessoa queimou a ponte. Porque ela fica desesperada pra fazer dar certo, né? Todo dia te chamando E no faz WhatsApp. dar certo daí. todo Vira dia. aquele aluno que todo... É o aluno telecena, né? De hora em hora ele tá ali, viu? Como? Começa com o como, né? Você vê que a pessoa já tá na mentalidade quando começa com o como. E é o melhor aluno, no final das contas. A gente o aluno que ama, demanda, cara, aham. é o melhor aluno. A gente sempre fala isso, né? Esse vai dar certo, a gente fala, né? Os alunos que Aham. aparecem de vez em quando, mas não manda nada, que é desinteressado, você até perde o tesão de ajudar a pessoa. Agora, Sim. quando é aquela pessoa que te cobra, que te manda mensagem, que pede ajuda, você fala assim, cara, que massa que a pessoa tá Sim. querendo fazer acontecer, É. sabe? Isso é muito Sim. legal. Uma coisa que eu fiz na mentoria que funcionou muito bem para essa falta de estímulo dos alunos é separar a mentoria de terapia. Porque muitas vezes eu entrava meio que fazia uma constelação com o cliente, uma hipnose, ele começava a me ver como terapeuta e começava a trazer dor. Aí eu separei, daí tem um grupo que é só de mentalidade, de dor, né? A pessoa tá passando por algum problema, ela vai ali, conta ali. Então o pessoal faz oração, tudo que vocês imaginam fica ali. E o outro grupo é de negócio. Então, quando eles estão passando por algum problema, não tem pra quem contar, eles vão pra esse grupo, aí tem as aulas também que eles fazem, ele funciona muito bem. Muito bem. A gente chama de recuperação, né? Aí até meu suporte fala, ó, essa aqui precisa de recuperação e de oração pra voltar. Daí ela vai lá, a pessoa acolhe. É bem Aham. interessante. massa. É. Legal, legal. Que legal. Tem que ficar bem dividido, porque senão acaba misturando as Confunde. coisas. E a gente confunde, também, né? Sim. A gente Sim, também. sim. Eu não sei se vocês tiveram a fase de Salvador dos alunos. Nossa, muitos, Ah, meu amor. bastante. Muitos, nossa, mas muitos. Bastante. Aquela que tá tomando banho e fica, nossa, o que será que a fulana pode fazer pra dar certo? Sabe Sim. assim? Muitos. Tu não sai do trabalho. E se a gente não tem uma cabeça boa, a gente começa a achar que a culpa é nossa. Então a gente Sim. fala até pros nossos mentorados, do tipo, cara,
Quando você assume esse papel de mentor, você vai fazer a sua parte, a pessoa vai fazer a sua, mas você não pode fazer a parte da pessoa, entendeu? Porque senão você vai entrar nessa noia de, não, a pessoa não tá dando certo, porque eu poderia estar fazendo alguma coisa a mais, Mas sabe? leva um tempo pra gente aprender leva isso, um tempo, né? Porque assim, o começo você é muito encantado por gerar resultado. Porque você sabe que, primeiro ponto, a pessoa vai ficar feliz. Segundo ponto, é um case de sucesso pra você. Então você fica encantado por Exato. isso. O problema é confundir as coisas. Uma coisa é mentoria. Se você tá prestando serviço pra pessoa, então é uma prestação de serviço. Sim. Já não é mais mentoria. Se a gente for analisar no macro mesmo e olhar de cima, a gente percebe que esse esforço grande que a gente tem enquanto mentor no começo é justamente pros nossos cases. Sim. A gente vai precisar se dedicar mais. Depois que validou o produto, as outras pessoas vão se esforçando mais, a gente vai se distanciando. E aí começa a delegar a operação, né? Sim. Mas no começo precisa acontecer isso. Você vai precisar pegar lá na mão lá de uns 3, 4, 5, ligar e fazer até validar seu produto, né? Sim. É o esforço necessário. E por que nessa área de conhecimento hoje, da venda de conhecimento, você acredita que mentoria é o melhor caminho, assim? Porque hoje existem várias opções, né? Várias Uma pessoa alternativas. vendeu conhecimento, a gente também acredita que mentoria é o melhor caminho, mas na tua visão, por que a mentoria é a porta de entrada, assim? Sim, que eu acredito, né? Terapia, mentoria, consultoria. Tem alguma outra vertente? De venda de conhecimento? É. Tem o tradicional de mercado, né? Então, tipo, lançamentos, cursos online, então, low bora lá. ticket. Vamos um por um, né? Terapia. O terapeuta tem muito conhecimento, mas ele traz uma medida de tirar a dor. Ele não ensina como você tira a dor sozinho, né? Então, você fica dependente de um tratamento por anos ali e talvez você nunca saia. Consultoria. Você acaba se tornando um empregado do seu cliente, né? E ele começa a te passar tudo, os valores não são reajustados, na hora que você vê, você tá sobrecarregado, ele te cobrando de coisa que não foi combinada, não foi alinhada, e você não consegue sair disso. Vira um CLT, né? Consultor é CLT. Curso. Eu não acredito no formato de curso para pessoas que precisam de acompanhamento. Porque assim, pensa comigo. Tu tem um padrão de pensamento X. E você precisa começar a pensar e vibrar Y. Como é que você vai fazer isso sozinho? Aí você olha o curso, você não entende. Fala, não, isso aqui não funciona pra mim. Você precisa ter um acompanhamento de um mentor que fala, é assim, assim, assim. Então, a mentoria mesmo, ela acontece na tirada de dúvida. Sim. Que é onde a gente vai quebrando a crença, né, e tudo mais, e vai mudando a mentalidade do nosso aluno. Por que eu acredito que a mentoria é o caminho, assim, mais inteligente quando a gente fala em nível educacional do país? Porque as pessoas, elas são super, super preguiçosas para pensar. Elas são super preguiçosas para fazer. Elas querem tudo pronto, né? E quando a gente começa a falar, cara, é você que vai aprender. Você que vai fazer, não vou fazer para você, não. Elas saem da fase da criança, né? Ai, me dá, me faz. Não, tu vai aprender. Então, pensando a minha missão, o que é, né? É ajudar o máximo de número, o maior número de pessoas que eu posso, dentro das minhas limitações. E aí, como eu não, digamos que tinha tanta gente para conseguir ajudar ao mesmo tempo, o que eu fui fazendo? Formando novas Gabis. Cada um com uma especialidade diferente, que eu não tenho. E esse conhecimento vai digamos que, alastrando, assim, né? De uma maneira boa. E imagina, quando você ensina uma pessoa sobre algo, é a única forma que você consegue tirar ela da escassez. Não existe outra forma. Se você der dinheiro, se você der oportunidade de emprego, se você der comida, ela não vai sair da escassez. A única forma que ela consegue verdadeiramente sair, isso a gente fala até de maneira espiritual, é ensinando. Perfeito. E tu sente que as pessoas têm muitas travas espirituais dentro do processo, assim, de... Quando ela resolve entrar para esse mundo de mentorias. Sim. E que ela começa a não dar certo. Rola alguma coisa, alguma trava espiritual? Tu acredita no quê? Muito, acredito muito. Primeiro, eu acredito que tudo é espiritual. Deus está sobre tudo, sobre todos. Então, nós somos seres espirituais, né? Temos um espírito aqui dentro. E quando a gente parte desse princípio, a gente entende que tudo vem através de um ser maior, né? Vem de cima. Então, quando a gente fala de espiritualidade, crenças familiares, né? Por exemplo, a minha mãe tinha muito problema com pessoas, ela era agredida no relacionamento e eu tô achando parceiros que fazem isso. Isso é espiritual, se você for ver, né? Mesmo que seja uma crença ali. Mas nem tudo é encosto, é espírito, como as pessoas imaginam, sabe? Às vezes é só mesmo falta de praticar o TBC, que é o tempo de bunda na cadeira. A pessoa não faz nada e acha que é espiritual. Não. Talvez ela esteja mesmo no espírito da preguiça, né? Sim.
Mas aí é uma questão de frequência, e eu acredito muito nisso. Em casa fica tocando frequência 11 o dia inteirinho, que é a frequência mais elevada que tem, porque, né, cientificamente comprovado, nossa cabeça ela hoje, né? funciona em frequência. Hoje é Hoje. portal, hein? Então, hoje é um Se você ainda não portalzão, fez né? a sua Hoje foi carta da portal. prosperidade, faça. Eu tenho que fazer quando chegar em casa. Aí tá? eu Que não postei fiz lá, ainda. depois eu vou até te É? mandar. Tem Me uma manda, eu carta quero ver. babado pra tu fazer. Minha mãe me mandou hoje falando que era Todo portal, mundo. acredita? E, gente, esse negócio tá tão forte. Eu vejo que o digital, ele tá assimilando a espiritualidade num todo, que todo mundo tá fazendo lançamento hoje, 11/11. Por É quê? verdade. Porque é um portal energético. Né? Não é à toa que as pessoas estão fazendo. Talvez algumas façam até sem saber o porquê, Sim. mas se soubessem o porquê, fariam do mesmo jeito. Sim. É verdade. Então, eu acredito, né, respondendo a tua pergunta, eu acredito que sim, tudo é espiritual, mas nem tudo do mundo espiritual tá querendo te travar. Às vezes é só a sua cabeça limitada e preguiçosa mesmo. Pô, Às vezes gostei você, disso. às vezes você é o autoencosto. É, exato. Você é seu encosto. Muito bom, Você é adorei. o autoencosto. às Eu tô vezes. analisando aqui, né, É. a psicanalista. Tô analisando aqui, você tá com alto encosto. Muito bom. Deixa eu te mostrar qual que é o teu encosto. Aí traz, olha no tira um espelho. espelho. É, sei. exatamente. Pega seu celular, abre, É. vai na câmera, olha. Muito O bom, né? encosto é você. Não tem Tudo bem, aquela, tudo bem. aquela dinâmica que o pessoal faz em curso de motivação, né, da caixa do Sim. espelho? É. Agora eu vou mostrar quem que é o encosto. O que é um encosto e tal. Muito bem, muito bem. O que você vê para o mercado de educação para 2026? Uau! Tá sendo muito fomentado a questão da criação de ecossistema, todo mundo falando muito disso, mercado de mentorias, e eu já te solto logo aqui. O mentor é o novo coach? Deixa eu pensar sobre isso. Eu tenho formação de coach também. Eu acredito que em alguns momentos sim, porque em alguns momentos a gente precisa, como mentor, resgatar aquela pessoa que tá desanimada e falar, vai, você vai conseguir, faz. Isso é o coach que faz, é um treinador, né? Mas em alguns momentos o mentor, ele educa, não só impulsiona. Então, é uma mistura ali. Tem momentos, sim, que a gente aplica. Ainda mais quem tem a ferramenta de coach, aplica, né? Não Sim, tem como. sim. E a questão de 2026, eu vejo que todo mundo começou, depois da pandemia, nessa questão de vou ensinar alguém a fazer algo, né? Vou ajudar pessoas. E agora a gente tá começando a, digamos que, criar empresas sobre isso, sabe? Porque antes foi muito assim, eu faço uma sessão com você e te ensino. Aí foi indo para as mentorias. Agora tá indo para educação. Eu fundei uma escola esse ano, que era meu sonho, inclusive, né? Ter uma escola de educadores no digital. E eu penso muito em equity agora, em sistema, por exemplo. Sim. Como é que vocês vão vender? Até foi Flávio Augusto que trouxe isso pra gente numa mentoria, né? Como que você vai fazer para daqui 10 anos ter o teu negócio lucrativo e vendável? Sendo que a tua cara que tá lá no Instagram e tu fala, João, quer comprar meu Instagram? Não dá. Sim. Então eu pensei, eu preciso fazer um negócio que meu rosto não tá. E aí fundei a escola e tô trabalhando agora para essa marca. Claro que a Gabi, né, que tô ali e tal. Mas eu penso que vai começar a partir de agora, cada vez mais, essa educação mudar. Sabe? O sistema educacional não ser mais escolas, mas ser pessoas que têm sucesso e resultado, educarem outras pessoas que querem passar por essa jornada. Aí com certificado de MEC, formações, MBAs, a gente já vê bastante, né, empresas funcionando assim. Sim. Quando a gente criou a nossa escola no ano passado, na verdade a Autoritá, que é o nome da nossa escola, ela é uma junção de uma escola minha com a da Kat, que a gente juntou no ano passado e transformamos na Autoritá. Sim. E aí o foco da Autoritá é tirar pessoas e negócios do anonimato. Muito bom. Dentro da Autoritá, nós temos um braço que é o capital erótico, que é através da metodologia da Kat. Sim. Nós temos um outro braço, que é uma outra empresa, que é a Alfaiataria da Oratória, que é a minha escola. Ai, sua cara, essa é a oferta. A Alfaiataria da Oratória, que tem a ver como construir a sua oratória sob Muito bom. medida. Depois da Autoritá, ainda nós temos o Talkers, que é o Talkers Club, que é um clube de empresários e empreendedores que querem construir negócios educacionais. Boa. E nós temos o podcast Fora da Curva. Sim. Então a gente já construiu no modelo da nossa empresa pensando nisso. A gente não quer ter uma escola que dependa da Kátia ou dependa do Naldo. Isso. Sim. Nós Sim. queremos ter uma escola onde ela vai ter, quem sabe, até franquias, filiais e por aí vai. Exato, A exato. gente Modelo pensou de muito nesse negócio. modelo de né? negócio. E o que você acha das pessoas que falam que usam como desculpa que não tá dando certo pra elas ou que elas não querem entrar pro digital porque o mercado tá saturado? O que você acha Nossa, desse eu termo? O recebo mercado muito tá isso. saturado. Os meus clientes, eles começam, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente fala de consciência, a gente tem que entender que eles não sabem como é, porque eles estão fora. Então, quando eles entram, a consciência se expande, eles começam a ver o que é.
Aí quando eles enxergam, eles falam, mas isso aqui já tá acontecendo faz tempo, eu só não tinha me ligado. Eles entram na bolha né? E aí eles me mandam, Gabi, tem muita gente fazendo isso. Eu falo, tem muita gente fazendo isso desde que mundo é mundo, meu filho. Por exemplo, hoje um mentorado me mandou, Gabi, tem muita gente fazendo prospecção no Instagram. Eu falei, venda outbound existe desde quando venda existe. Então, ou seja, isso não é de hoje. A gente só tá fazendo pelo Instagram. Então, o que eu digo pra eles? Tudo é mais do mesmo. Desde sempre. Agora você vai se destacar fazendo o que funciona ou você não vai fazer. Eu acho que... Quando traz essa visão do... É 1 a 1 aqui, 1 a 1. Perdão. Tem aquela organização É que eu tava emendada na pergunta a aqui gente já. tem aquela organização nossa. 3 pessoas com essa questão da mentalidade, acho que a gente consegue que fazer uma sai conversa muito. mútua. Consegue. Eu trago uma visão desse do... Depois, a gente dentro da PNL fala muito da abertura de filtro, né? Que... Quando você começa a ver muito, enxergar muito aquilo vai aparecer na tua vida. É igual ter tem uma grávida na família. Parece que o mundo, o bairro resolveu as mulheres ficarem grávidas. Mas não. Loja de bebê aparece do nada. Parece que é porque você só abriu o seu filtro, o seu olhar para isso. Sim. E eu trago uma outra visão também dentro das pessoas, que é o seguinte questão, né? Quando elas falam mas tá todo mundo prospectando, todo mundo fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Café é novo? Não, café existe há anos. Mas agora começaram a inventar que tem café gourmet, aí tem um café que não sei o quê, agora tem um café que antes todo mundo acostumado a comprar o pilão, que era R$6, R$5, agora tem café de 70, de 80, de 100. Então é só as pessoas reinventando algumas coisas, né? E tu tá trazendo muito segmentação de público, porque quando uma pessoa precisa de algo diferente, é inventada uma solução diferente, né? Por exemplo, quando a gente olha ali a galera da mentoria, os mentorados, né? Eles tratam de assuntos extremamente específicos, que talvez um profissional generalista não vai conseguir atuar. Justamente. E é isso que a gente busca, assim, onde o mercado ainda não atende, onde falta, né, e tem demanda. Cara, é fato que tu vai faturar. Sim. Mas aí precisa E é justamente isso que eu ia perguntar, se tu acha que o diferencial, né, a pessoa ter um diferencial competitivo, a gente chama de mecanismo único ali, que seja... é importante ou é necessário para essa pessoa conseguir vender bem ali a mentoria dela? O mecanismo único, quando eu aprendi nessas mentorias, assim, no meu começo, eu tinha um olhar diferente para isso. O que eu pensava? Eu preciso trazer uma oferta que ainda ninguém tem no mercado para chamar atenção. Hoje eu vejo o mecanismo único de uma forma totalmente diferente. Que é assim, eu vou entender onde no mercado há demanda que eu consigo resolver e vou atender esse público. É assim que eu crio o mecanismo único com os alunos. Porque senão eles ficam numa fase de iluminação das ideias e não saem de lá nunca. E tu nunca vai conseguir trazer uma ideia bem montada em algo que não foi colocado à mão ainda, né? Sim. Você só vai conhecer um processo de fato a hora que tu estiver resolvendo o problema do processo. Sim. Como que eu vou fazer se o aluno cancelar? Espera vir o primeiro aluno para cancelar, a gente resolve. Não dá pra tu ficar vivendo de antecipação, né? Isso é ansiedade. Então, vamos lá, respira e vai fazer qual que é o seu... Você já fez o X1 hoje? Não, então vai fazer o X1, porque o aluno nem chegou. Como que você tá pensando em cancelamento? Perfeito. É muito doido, né? Perfeito. E sabe qual que é o grande lance, assim? Como que eu me sinto? Segurando mentes ansiosas, olhando pro futuro o tempo todo que não fazem o agora acontecer. Sim. Então eu falo, tu fez teu hoje? Então vai fazer teu hoje. É isso. Até esse mentor entender que ele precisa viver o hoje. Eu nunca acordei amanhã. Eu sempre acordei hoje. Por que tu tá, né, preocupado com amanhã, cara? Vai fazer o hoje. Agora, se você não fizer seu hoje, você vai ficar com um monte de ontem sem fazer. Sem resultado nenhum. Sim. Então, tá vendo? O coach tá aqui. Porque a gente abre a cabeça da pessoa e fala, né? Às vezes dá vontade de chacoalhar, não dá? Dá vontade de entrar na pessoa, às vezes, e assumir. Às vezes eu penso assim, eu vou entrar nesse Instagram e vou vender nesse Instagram. Eu falo, não, Gabriela, não pode, né? Porque o fazer aqui é grande, sabe? Sim, perfeito. Um outro ponto aqui, para quem vai começar agora, a pessoa tá assistindo a gente aqui, quer começar agora na parte de mentorias. Entendeu já, ela tem um conhecimento. Ela resolve um problema. Ela sabe ali, não tem uma clareza absoluta de qual é o problema, mas ela sabe que ela tem algumas coisas que ela pode. Sim. Começa em grupo ou começa individual? Individual, tá? Principalmente se você estiver sozinha, porque em grupo vai te dar pane e você não vai conseguir começar de fato, né? Tu fica planejando e a mentoria nunca sai do papel. Como eu faria um plano prático contigo aqui? Primeiro, atende 3 pessoas, individualmente.
E aí você vai ver se dentro desse arsenal de atendimento, você tem uma capilaridade de soluções para fazer um grupo. Se não, vai para 5. Se não, vai para 7. Se não, vai para 10. A partir de 10 pessoas, se tu não conseguir abrir grupo, aí já é uma questão de trava e crença mesmo. Não é questão de capacidade de, né, conectiva ou conhecimento, nada disso. Aí talvez precise entrar numa mentoria, porque o sistema de venda e de entrega individual é totalmente diferente de venda e entrega em grupo. Sim. E quem está acostumado a vender individual não consegue ver como vender em grupo. Porque as pessoas pensam, não tem como entregar o que eu entrego em grupo. Não mesmo, você vai precisar reformular tudo. Então, eu acredito que inicia no 1 a 1, como eu iniciei, a maioria dos meus alunos iniciam. E quando você tiver com um problema, que hoje é seu sonho de estar com uma agenda cheia, aí você migra para o grupo. E com ajuda, de preferência, que vai ser muito rápido. Então, basicamente, ali a decisão que essa pessoa teria que tomar para migrar do individual para o em grupo seria a agenda cheia. A agenda cheia é o caos. É tipo o teto É máximo. o teto, né? Tipo, aí vai Mas ter o que eu falo sempre, se você já tem 1 ano de atendimento 1 a 1, ou se você já atendeu 10 pessoas do começo ao fim do ciclo, tu já tá pronto pro grupo. E como a pessoa pode precificar? Como você... Depende, porque a precificação depende do público. Por exemplo, eu vou ajudar pessoas que têm uma empresa que fatura 5 mil para ir para 10 mil. Tu não pode cobrar 50. Se eu for ajudar profissionais que têm uma empresa que faturam 100 mil, que vão para 200, tu pode cobrar 50. Então, vai depender da consciência, né? O nível de consciência do cliente e o nível social do cliente, faturamento, né? Condição de pagamento. Então, a gente precifica assim e, claro, entende quanto essa solução vai gerar valor nesse negócio. A maioria dos meus mentorados fazem negócios, né? Então, por exemplo, eu sou um profissional, uma cabeleireira, e fiz o meu negócio dar certo muito rápido, agora eu vou ensinar outro salão de cabeleireira. Ponto. Então, ela vai entender, dentro do que ela viveu, qual é o nicho de mercado de salão que ela conhece, né? Porque mentoria é o que você já viveu, não o que você gosta de fazer. Aí, vamos supor, o salão dela saiu do zero e fatura hoje 200 mil. Ela vai ter que falar com o público que tá com teto ali de 50, 60, até 100, né? Pra dobrar o faturamento, isso é uma oferta atraente. Um salão que fatura 50... pode pagar um target, que um salão que fatura 100 pode pagar maior. Aí ela vai escolher qual é o tipo de produto, de cliente que eu quero abordar. Porque quanto mais alto o cliente, mais difícil de encontrar esse cliente, de tempo, né? Enfim. E eu sempre sugiro, né, na metodologia que eu trago, para eles começarem com 3.500 e 5.000. 2 valores de mentoria. Porque hoje 3.500 e 5.000 é um valor muito fácil de você vender. Porque as pessoas estão ancoradas com mentorias muito altas. Sim. Quando tu fala... 3.500 e 5.000 pra galera que tá ouvindo. Isso tu tá falando de um programa... Em grupo. Em grupo. E de quantas sessões, de qual período? É prazo, né? Daí, o que eu sugiro fazer é vender digamos que uma promessa. Então, por exemplo, um fato feito, uma ação. Vamos supor, faturar 10 mil por mês, né? Encontrar 10 clientes novos todos os meses. Eu gosto muito de tangível, né? Agora, se a pessoa for fazer no 1 a 1 e tá começando do zero, eu sugiro você começar em sessões individuais de 1 hora no máximo, R$200. Porque vai ser muito fácil de você vender por 200. Fala assim, R$200 eu ajudo você a resolver esse problema. 1 hora comigo. Bora. Começa do jeito que você dá, que você tem. Se você não tem computador, faz pelo celular. Dá um jeito, mas vai dar. Nossa, eu lembro que a primeira mentoria que eu vendi, na época que eu falava de relacionamento. Eu já falei de relacionamento também. A primeira mentoria que eu vendi, era pra homem ainda que eu falava. Eu vendi, eu tava no aeroporto, por R$150, e o cara na época falou assim pra mim, eu só posso entrar agora. Bora. E aí eu passei o Pix pra ele me fez R$150, e eu parei num café e entreguei a mentoria pra ele do telefone, do aeroporto. Eu já fiz também, mentoria pra homem. Foi a primeira de mentoria que eu dei. E é muito bom, né? Porque é uma visão... O homem, ele não tem uma percepção do que a gente tem, né? Sim. Então, nossa, quando o homem faz uma mentoria com uma mulher sobre relacionamento, ele abre um horizonte, assim, né? Consegue tratar uma mulher bem, enfim. É muito bom. Não, era inclusive, bem... fica a dica. Naldo me conheceu nessa época, né, amor? A primeira mentoria que eu vendi foi a R$1.200, 6 sessões. A 1.200. Tá, vendeu bem já. Hoje, essa pessoa que comprou essa mentoria, ele entrou agora, tem 2 meses que ele entrou na nossa mentoria.
Sim. Ele pagou 35 mil reais. Exato. Ele foi a primeira pessoa que eu vendi uma mentoria pra ele. Aí eu mandei esses dias o print pra ele. Eu falei, tu lembra desse print aqui, ó? Eu fui na nossa conversa de 2, 3 anos atrás. Falei, tu lembra que eu vendi uma mentoria pra tu de 6 sessões a 1.200? Hoje ele é nosso aluno e ele pagou 35 mil pra entrar na nossa mentoria. E sabe por que isso acontece? Porque ele comprou a transformação de vocês. Sim. Né? Eu falo que o mentor, ele precisa vender o processo e o sucesso. Ele precisa mostrar isso. Cara, aqui, ó, hoje tá difícil, eu tô trabalhando... Quando a gente veio pra Balneário, gente, a gente veio fazendo conta, assim. Eu lembro que a gente sentou no carro e foi uma decisão. Cada um morava num apartamento em São Paulo. No mesmo prédio, a gente já tava, né, se programando pra morar junto. E a gente veio pra cá, numa suposta sociedade que eu ia fazer em Balneário e tal. No final, não deu certo. E a gente sentou e falou, tá, você sabe, aqui é muito gostoso de morar. Era o meu sonho morar em Balneário quando eu me aposentasse. O Marco amou. E eu falei, tá, se a sociedade não der certo, a gente pode vir mesmo assim? Tem os dois no digital, né? Aí vamos fazer conta. A gente somou a despesa dos dois, dava a mesma despesa se a gente viesse morar junto aqui, né? Vamos. Então a gente veio com dinheiro contado, vocês não têm ideia. E na época que a gente chegou aqui, a gente não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Ó, em Balneário a gente morava com vista pra praia, o povo lá mandando ver e a gente trabalhando, o dia inteiro... Sabe, assim, na caverna. Então, quando você passa por essa transformação, assim, sabe? Tu fala, meu, valeu muito a pena. Sim. É muito rápido pra dar certo, né? Sim. Foi o quê? Papo de 2 anos, mais ou menos, a gente viu que já deu certo. Agora é construção, né? Agora é construção. O nosso, quando a gente começou a morar juntos, a gente morou num apartamento de 24 metros quadrados, os dois juntos. Era isso aqui o apartamento. Onde a cama, ela virava sofá durante o dia. Ela era embutida na parede, assim, super me identifico. Eu morei num flat em São Paulo com 24 metros. E é isso, porque o teu cliente viu você ali, viu você crescendo, viu você trabalhando, e falou, cara, ele tem um caminho, vou comprar esse caminho aí. Sim. Exatamente. E na venda de conhecimento hoje, na minha visão, pelo menos, o que vai fazer vender é a oferta, né? É o que você fala pra pessoa, o que você promete pra ela, no fim. Pra ti, o que uma oferta boa pra vender ali de verdade tem que ter, assim? Qual que seria uma estrutura de oferta? Que você já falou que você gosta de coisas tangíveis, né? Eu gosto, Mas além disso, assim, o que uma oferta boa tem que ter pra poder eu conseguir vender meu conhecimento? Uau, eu acredito que a venda, ela precisa ter um fator fundamental que é confiança, né? Porque o dinheiro, ele só chega pra ti se existir confiança. Tanto é que se você for ver até em cenas de estelionato, a pessoa tá confiando extremamente, né, no outro. Eu não tô dizendo que a pessoa precisa ter valor, né, mas ela precisa gerar confiança. Além de gerar valor. Sim. Mas numa oferta, eu acredito que a oferta, ela tem que ser a dor ruminante do cliente. Que é aquilo que ele deita no travesseiro e fala, cara, mais um dia eu preciso resolver isso. Quando chega essa oferta pro cliente, não interessa em que assunto, né, ele vai comprar. E desde que ele esteja também no grau de consciência 3, que é aquele, eu sei que eu tenho um problema e tô buscando alguém pra me ajudar a resolver, porque eu não tô conseguindo resolver sozinho. Então, né, se a gente for resumir, grau de consciência 3, conhecer a dor do teu cliente ideal e gerar confiança. Boa. E um ponto, assim, ó, que eu vejo muito mentor no digital que não consegue vender. Tem muito mentor que não vive o que vende. Aí não vai vender mesmo. Sim. Por exemplo, personal gordo. Sim. Cara, se tu não aplica teu método, pode ter que ser que venda, entende? Mas não é aquela coisa que vai... Não gera confiança. Fala, mas o cara não aplica, não? Entende? Você fica meio assim, não gera um ponto de interrogação? Sim. E eu vejo que as pessoas subestimam muito os seguidores, assim, no sentido de achar que, mas ele não vai ligar pra isso, as pessoas não percebem, não, porque ninguém tá vendo que eu tô fazendo isso aqui de qualquer jeito, mas no fim, cara, eu aprendi isso ao longo do tempo na produção de conteúdo que eu faço todos os dias, que as pessoas percebem muito mais do que a gente acha que elas percebem, assim, sabe? Elas pegam tudo no ar. Sim. Sempre tem alguém te olhando. No começo, no digital, tinha o charlatanismo, né? Sim. Mas agora as pessoas conseguem entender quando é de verdade. E quem vende, vende o que vive. Né? A não ser que... Aí a gente já tá falando de gente que não tem valor, daí já é outra coisa, né? Mas as pessoas que vendem mesmo honestamente, valores, educação, princípios, elas vivem o que elas vendem. Sim, perfeito. Tem congruência, né? Sim. E aí, começar por low ticket ou mentoria? Eu ensino mentoria, né? Tanto é que eu tô rodando meu low ticket agora. Tô rodando, não. Comecei, é aquela coisa, né? Tu vai e faz, aí você fala, nossa, ficou uma M, né? Vamos arrumar. Comecei agora, semana passada ali. Por que eu acredito que em mentoria, tá? Porque você precisa fazer dinheiro no começo.
E o low ticket, nem sempre você acerta. E quando você acerta, tu precisa investir. Sim. Então, para quem não tem zero na conta, né? Para quem só tem conhecimento, mentoria, com certeza. Porque você levanta Sim. o dinheiro, às vezes, no mesmo dia. A gente sempre fala isso pros nossos alunos, né? É. Porque eles veem o nosso low ticket, os anúncios chegando ali pra eles e tal, e eu persigo. Eu não sei o que é na configuração que eu persigo as pessoas. Então, sempre chega o meu anúncio... Remarketing o nome. Isso aí. 10, 12, 20... No vezes. caso... No caso, isso aí é remarketing. No caso, né? mas tem eu um acho que grande o meu chega sábio que mais. nomeou isso remarketing. O meu chega no orgânico, chega no tráfego, chega no tudo. E aí, os nossos alunos, eles ficam no nosso ouvido, né? No tipo assim, a mentoria já tá desenvolvida, eles já estão vendendo. E agora, né? E o low ticket, quero fazer esse negócio acontecer. Sim. E a gente fala pra eles, calma, meu amigo, calma. Porque a pessoa ela nem começou a ganhar dinheiro ainda na mentoria. Porque a mentoria, querendo ou não, você não precisa de nenhum investimento, cara. Se Não. você produzir conteúdo bonitinho ali, do jeito certo, gerar o mínimo de demanda isso se aí. quer. E se ela quiser, ainda pode fazer um outbound que nem Exato. precisaria, teoricamente, dessa demanda toda. Ela vai levantar um caixa e aí você, estável ali com esse caixa entrando todos os meses durante uns 6 meses, aí eu vejo que é o momento de ir para um outro ponto, né? A minha visão que eu tenho sobre esse ponto de mentoria é que qualquer pessoa que tenha pelo menos um ano fazendo alguma coisa, fazendo bem, ela já pode se tornar um mentor. Por quê? Ela pode ter outras pessoas abaixo dela que queiram aprender. Onde que pode ser um problema? É ela não ter experiências e resultado naquilo e querer ensinar. Sim, exatamente. Então isso é um problema. Exatamente. Isso é um problema. Porque tem muita gente que vive um problema a vida inteira e ainda não resolveu, né? E aí não tem como você ensinar o que você não conseguiu solucionar. Sim. E tem gente que já solucionou um problema muito rápido. Por exemplo, a pessoa começou um negócio, ela encontrou uma solução que é um gargalo no mercado. Aí ela já, às vezes, nem precisa de um ano, ela já tem a solução, né? Um ponto que eu vejo que acontece muito, que eu sempre estou acompanhando e observando, é que, assim, às vezes a gente quer cobrar caro por aquilo que a gente vê que é muito complexo de fazer. Nossa, e aí a gente faz uma coisa total muito fácil. Muito facinho eu preparar aqui, eu criar isso aqui, ó. Eu comprar uns equipamentos para um podcast, para mim é muito fácil, porque eu já faço isso há anos. E aí, por ser muito fácil para mim, eu acho que aquilo tem um valor menor. E as pessoas barram muito nisso. Às vezes a pessoa, ela faz por muito tempo aquilo, aí ela pensa, cara, como eu faço isso por muito tempo, isso não tem muito valor. Então, como que eu vou transformar isso em mentoria? Isso é muito baratinho. Exato. Na realidade, é o que mais tem que ter valor, é o que ela faz há muito tempo. Na realidade, é o inverso. Quando eu tô finalizando ali o GPS, né, o mapa da mentoria com o mentor, que eu sempre digo o seguinte, o que você vai fazer no digital é uma espécie de vocação. É o que você foi lapidado a vida inteira, que você veio de missão, então vai fazer isso no digital. Quando a pessoa começa a verbalizar, não, mas isso é muito fácil pra mim, eu falo, a gente tá chegando na tua oferta. Porque tem que ser muito fácil pra você. Se for difícil, não é mentoria. É um grupo de estudo, porque você ainda não aprendeu, né? E o que você falou me trouxe muito pra um outro ponto, que é justamente, né? É tão fácil que a pessoa não consegue pôr preço. E também tem um outro problema dos mentores que não conseguem vender, porque eles querem trazer uma salvação de vida e não de um problema, não é? Aí ele fala assim, não, eu quero ajudar essa pessoa a se ressignificar na vida. Cara, mas até o último dia da vida dela vai estar fazendo isso. Impossível. Não dá pra tu vender esse processo. Tem que vender um processo rápido, né? Então, eu digo que, até voltando no ponto que tu trouxe da oferta, é muito bom resolver um momento do cliente. Pra oferta... As pessoas não querem comprar processo, né? Elas não querem comprar assim, nossa, moroso, vai dar trabalho. Elas querem resolver rápido. Sim. Solução que vai tirar o estresse delas do momento. Sim. Não é? Perfeito, perfeito. Como estamos de time aí? 64 minutos, ou seja, 1h04. Pois é. Estamos chegando ao nosso fim. Passou rápido, hein? Passou tá rápido, bom, hein? Passou rápido. Vamos... Como é que tá a tua lista de perguntas aí? Não, tá tudo ok. É? Bem, muito bem. Conta um pouco pra gente como é que são os seus próximos passos para 2026 aí. Fala um pouco seus planos para 2026. O que tu acredita que vai rolar? Como é que estão as coisas? Bom, eu fiz a gente faz aquele mapeamento, né, de plano de ação, do plano tático, aí Deus vem e faz assim. Mistura tudo. Começa de trás pra frente, vai, enfim. Quando eu comecei, o meu grande objetivo era criar uma mentoria chamada Saia do Automático, para tirar todas as pessoas da alienação e levarem para a prosperidade, né? Tanto é que é meu primeiro produto e é esse que é o grupo que está ali ele traz uma ressignificação de
Fala de emagrecimento, então corpo, mente e espírito, assim. Fala de emagrecimento, planilha financeira para começar a fazer gestão de dinheiro, enfim. E é um produto que muda, dá um 360 na vida da pessoa. Porém, eu não tinha audiência nem confiança, né? Não gerava confiança na audiência para comprar esse produto low ticket. E aí eu comecei as mentorias alto ticket. Agora que o Instagram cresceu e as pessoas estão muito assim, Gabi, eu não quero me tornar mentor, mas eu quero saber como que eu faço para dar um salto. Aí agora o meu planejamento é começar a atender o B2C, né? Porque hoje em dia eu trabalho B2B. Então eu digo que não dá para me aposentar ainda, mas eu vejo que eu já formei muitos mentores, são mais de 3 mil alunos formados, né? Mentores que ensinam outros profissionais. Então, eu digo que essa missão aí, ela já tá supostamente, eles vão cada vez mais levar isso daí à frente. E agora tá na hora de eu começar a atender mesmo a galera em massa, sabe? Tô muito preparada para isso, de todas as formas. E 2026 vai ser abençoado em nome de Jesus, né? Amém. Vai amém. ser. Vai ser. Vai ser. Perfeito. Maravilha, Gabi. Então, para nossa última pergunta, como você viu aí, o nome do nosso podcast é Os Fora da Curva. Fora da curva. E dito isso, o que é para ti um mentor fora da curva? Uau! O mentor fora da curva é aquele mentor que tem um objetivo claro de onde ele quer chegar, entende o valor que ele tem e a principal missão dele é ver o resultado acontecendo com o aluno. Muito bom. Perfeito. Estamos em falta no mercado, inclusive, Pois desse tipo aí. A maioria quer só ganhar dinheiro, né? Então... Perfeito. Pois é. Muito bem. Então, naquela câmera ali, fala pra galera como que a galera te encontra, como que eles fazem pra contratar você, pra fazer parte de alguma mentoria, de algum clube, alguma coisa que você tenha. Embora. Meu @ é mentoragabelima, GABE, sem ponto, sem nada. E TikTok também, o mesmo perfil, Instagram e YouTube, tudo o mesmo perfil, mentoragabelima. E aí me chama no direct ali, tem até no Instagram, para você que já é mentor ou que tá tentando vender o conteúdo, o conhecimento, né? Tem um formulário diagnóstico, tu pode se inscrever nesse formulário e eu te chamo pessoalmente lá pra gente bater um papo. Maravilha, coisa boa. Muito bom. obrigada, Gabi, pela tua presença, pelo nosso papo. Adorei! Eu amei, muito afinal de bom. contas, esse tema é, pra mim, pro Nauta, a gente Sucesso, vive né? isso todo dia, o dia todo, então Exato. é uma delícia de falar. Exato. Pra vocês Nossa que estão vida. aí assistindo a gente, muito obrigada pela tua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Depois desse episódio aqui, a gente merece que você se inscreva aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você achou. Se você tem algum questionamento, alguma pergunta, deixa aí tudo que você precisar que a gente vai se esforçar para te responder. Perfeito? Perfeito. As ordens de dar e receber, né? Pois é. Com Se certeza. inscreve pra Toda receber. certeza. Reciprocidade, né, meus Exatamente. amigos? Reciprocidade é tudo. Se inscrevam, comentem aqui embaixo. Lembre-se sempre de enviar esse podcast para outras pessoas que fazem sentido, ouvirem o que a gente bateu um papo aqui. Falamos bastante sobre o mercado da venda de conhecimento. É um mercado muito próspero para 2026. Espero que em um breve momento possa encontrar um de vocês aí, que vocês venham falando que assistiram esse podcast e que conseguiram dar um salto maior Uau. na vida de vocês. Que isso Muito bom. seja realmente um caminho muito bom. Seja. Perfeito? Perfeito. Espero que você aí do outro lado também, depois desse nosso podcast, se torne uma pessoa fora da curva. Porque ser comum nunca fez história. Beijo, gente. Até mais. Um abraço, valeu! Muito bom, adorei!